Salve o nome do Cordeiro da Paz, Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra, por favor, o Santo Livro, a Palavra de Deus, da primeira epístola do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos para a sessão do capítulo 3. 1 Pedro 3, 1 a 7. Eu vou ler aqui nessa versão aqui, King James, que ela deixa um pouco mais explícito o assunto. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Até aqui, pode tomar seu assento em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos numa outra sessão, no capítulo 2, que Pedro, ele abordou a conduta do povo de Deus na sociedade. Que o povo de Deus deveria ser submisso às autoridades, por mais que as autoridades não andavam de acordo com o Senhor, com a lei do Senhor. Pelo contrário, as autoridades estabelecidas no tempo de Pedro estavam perseguindo o povo de Deus, estavam matando o povo de Deus, de maneira injusta. E Pedro escreve e diz para aquele povo que estava sendo perseguido, estava perdendo seus bens, estava perdendo o seu direito social, de cidadão, que eles honrassem, quer rei, quer governador, quer seja bom, quer seja ruim, por causa do Senhor. Ele diz que é para o povo obedecer por causa do Senhor, por causa da consciência. Então se o governador, o presidente estabeleceu uma lei que vá contra a palavra de Deus, eu devo obedecer? Não, não é esse tipo de obediência, de submissão que o apóstolo Pedro está expondo para os cristãos, mas uma obediência exemplar, de modelo, para que a sociedade, ao falar mal do povo de Deus, vai ter que ver ou honrar o povo de Deus por causa do bom procedimento. E ele dá um motivo pelo qual esse povo deve fazer isso. Ele diz: o motivo pelo qual vocês devem fazer isso é por causa do modelo primaz que você tem. Quem, Pedro? Cristo. O padrão que vocês têm é Cristo. Ele é um modelo exemplar. Vocês devem seguir o exemplo de Cristo. Aí ele diz assim, vamos voltar só um pouquinho para que a gente possa entrar no capítulo 3. Vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 2, a partir do versículo... Eu vou pegar
20. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamado. Também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então ele está falando, Cristo não cometeu pecado, Cristo foi santo, Cristo foi reto, Cristo foi submisso, Cristo foi obediente, Cristo se colocou à disposição de Deus, e a Bíblia diz que na boca dele não se achou engano, e quando falaram mal dele, ele não rebatia aquela injúria, ele não injuriava, ele não se justificava, e quando ele padecia, ele não ameaçava. Mas a gente não tem essa mania de querer ficar debatendo, ficar degladiando, querendo achar justificativa para nos defendermos, para nos protegermos, para proteger as nossas garantias, ou o nosso próprio ego, ou o nosso próprio eu. Cristo não. Um servo de Deus, não. Ele não ameaçava, mas ele se entregava àquele que julga justamente. Cristo se colocava à plena disposição de Deus, ainda que aos olhos humanos ele fosse prejudicado, ele recebesse dano, porque ele sabia que a balança de Deus não é enganosa, não é injusta, e Deus contempla tudo e todos, e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, por esse motivo, Cristo se entregava. Então, o cristão, a despeito de ele estar num ambiente, seja ele de trabalho, seja ele profissional, acadêmico, familiar, e ele está tendo um procedimento reto, justo, santo, digno, submisso a Deus, a fé, e ele está sendo prejudicado por causa disso, ele não deve bater boca. Ele não deve querer autojustificativa, ou querer defender-se. Pastor, então eu não posso brigar pelo meu direito? Eu não estou falando que você não pode brigar pelo seu direito. É fazer isso da maneira correta. É fazer isso da maneira bíblica. E com temperamento adequado. Porque às vezes não é o que nós falamos, amado, é como nós falamos. É como dizemos o que queremos dizer. É como nos expressamos. É como nós queremos comunicar a verdade. Ou sequer os nossos direitos. Não é que você não pode brigar pelos seus direitos. Você deve defender os seus direitos. Mas como você faz isso? Como você faz isso? Quando Cristo estava na mão de Pilatos, ele falou, por que você não faz nada? Porque eu tenho poder e domínio sobre você. Ele falou, você está enganado. Poder nenhum tu teria se do céu não te fosse concedido. Tu és autoridade por causa do meu Pai, não é por causa de você. E eu estou aqui para fazer a vontade dele. Cumpra em mim o querer do meu Pai. Aí ele continua. 24. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Porque eres como ovelhas desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, agora nós temos um apacentador, um guia, alguém que nos orientará, nos alimentará, nos colocará no lugar de proteção, a Cristo. Depois de ele dar essa abordagem, exemplificando Cristo como referência, modelo, padrão, agora ele sai do âmbito da sociedade e entra no seio familiar, é onde começa tudo. Agora ele vai para dentro da casa.
Cristo agora ele entra no quarto, na cozinha, na sala, aonde acontece tudo e ninguém vê. Ele sai da sociedade e entra dentro das quatro paredes. Por que você estava comigo hoje na minha casa? Você não estava. Você sabe que eu discuti com a negona ou não? Sabe que quebrou o pau? Para, cara, aqui! Tá mexendo, faca, isso aqui! Vai embora, irmão. A gente sai abrindo a boca e sai falando. E quebra o pau pro filho, e quebra o pau com a esposa, e quebra o pau pro marido, e papai depois a gente vem todo mundo no culto. Então Cristo ele quer tratar no nascedouro, lá nas quatro paredes. Então quando alguém se converte a Cristo, amado, o testemunho dele, as principais pessoas para as quais ele vai pregar, não com palavras, mas com procedimento, são os familiares, que nos conhecem há décadas. Eu já estou com Luana há 2 décadas e uns quebradinhos, então ela me conhece, eu conheço ela. Eu conheço o temperamento dela antes de Cristo e com Cristo. Ela conhece o meu temperamento antes de Cristo e com Cristo. Então, se eu tentar, de alguma maneira, tentar ludibriar, enganar, maquiar, criar um personagem, ela sabe. Ela vai saber. Então, o que Deus quer tratar, agora no capítulo 3, é como nós devemos nos relacionar dentro das quatro paredes, para que lá fora, na sociedade, isso seja um reflexo. Aí é interessante que Pedro, ele começa abordando a esposa. Paulo, geralmente, ele começa pelo marido. Que Paulo tem abordagem, não, porque o homem foi criado primeiro, não a mulher e tal, não sei o quê. Mas Pedro começa pela esposa. Entendo eu até que ele começa pela esposa. Primeiro, ele está escrevendo um contexto, é uma carta geral, ok? Mas o contexto ali é romano. Eram muitas províncias romanas. Então, na lei romana, quando um homem ele é casado e tem filhos, ele tem total autoridade sobre a família. Então, para onde ele disser que a família tem que ir, ele vai. Se ele se converter a uma religião, a família toda tem que submeter àquela religião. Então, quando o homem se convertia, toda a família ia junto com ele. Lembra do carcereiro? Ele se converteu. A Bíblia diz. Ele leva Paulo e Silas para a casa dele, eles pregam lá, e a Bíblia diz que toda a família dele foi convertida ao Senhor. Por causa do Espírito Santo? Ok. Mas havia um contexto social por detrás daquilo dali. Que ele falou, eu quero que a minha família tenha tudo isso que essa graça me alcançou. Porque eu sou a liderança da minha casa. Eu sou a referência da minha família. Você tem condições de ir lá, Paulo? Tem condições de ir lá, Silas, comigo no meu lar, na minha casa? Sim, vamos lá. Tanto que a palavra de Paulo para ele é: o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele falou, eu quero. E minha casa também. Agora, quando a mulher cristã, e isso é estatisticamente comprovado, quando a mulher cristã, quando a mulher se converte, a porcentagem dela levar a sua casa é muito mais difícil do que o homem. É muito mais difícil. Isso é comprovado estatisticamente. Quando o homem se converte, a probabilidade é muito maior e muito mais rápido de ele levar toda a sua casa. Mas quando a mulher se converte, é muito mais difícil, é muito mais estreito. Porque o homem é melindroso, o homem é duro, o homem é vaidoso, o homem tem ego, o homem tem carrapichos. O homem é duro. Então, é difícil uma mulher, muitas das vezes, carregar, conduzir o seu esposo à fé. E uma das características da mulher, geralmente é qual? Uma das principais. Cita alguém aí. Cita aí. Vamos lá. Qual a principal característica da mulher? Você tá doce demais, seja mais verdadeiro, mano. Cita aí, gente. Mulher. Já tá ligado no Paranauê, pô. Estressada. Olha como é que começa. Cita aí, André, sem medo, que ela tá do teu lado. Vem do norte, hein?
bonito, né? É delícia. Esse dia ele chegou pra cima e falou, que canta tá fofinho, mano, tá gostoso. Tá mais gostoso, a bochecha, a barriguinha. Carol tá arrebentando, hein, Carol? Tá mandando a ver. No ramo, tá tratando o nego bem, graças a Deus. Mas citaram aqui, mano. Mulher fala demais, já mandou logo. É sorte que a dona não tá aqui também, né, velho? Mulher fala demais aqui, é estressada. E há períodos, então, que o estresse entra no nível hard. Pelo menos em casa é bem assim, entra num nível que parece que a velha criatura se mais... A velha criatura brota sinistramente, aparece. Então, a mulher ela tem essa característica de falar, de expor, de expressar. Ela não suporta ver uma coisa e ela quer falar. A mulher quer falar tanto que às vezes ela esquece. Né, filho? Eu queria te falar um negócio. Depois já falou um montão, quer mais aí? Eu não esqueci. E lembra. Então, a mulher ela gosta, irmãos, de falar. Então, quando a mulher se convertia, por que Pedro escreve isso aqui, irmãos? Porque chegou relato no ouvido do pastor Pedro. Chegou relato dos maridos a Pedro. Minha mulher se converteu, não pode falar, não vai buzinando meu orelha o tempo todo, vai Cristo de cruz e sangue, cordeiro, e redenção, e perdão, remissão. Aí Pedro, pelo Espírito, ele vai instruir essa igreja, essas mulheres, essas famílias que estão se formando na fé. Vamos no versículo 1. Da mesma maneira o quê? Como Cristo, lembra o finalzinho do capítulo 2? Da mesma maneira como Cristo, quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era caluniado, ele não caluniava. Quando ele padecia, ele não ameaçava. Mas ele se entregava àquele que julga justamente. Semelhantemente a Cristo, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de alguns deles ainda, na King James é maravilhoso que ele deixa assim, ainda são contra a palavra, seja convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Então a King James ainda lança uma palavra profética de fé, ainda não é salvo, ainda não é santo, mas pela sua conduta, pela sua postura, pelo Espírito de Cristo em você, ele será salvo para a glória do eterno Deus. Ele vai ser. Então, o que essa esposa deve fazer? Se submissa ao nosso próprio marido, com o propósito de, alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem falar. Sem ficar o tempo todo apontando, falando, exortando, indicando. O tempo todo sendo ali até inconveniente, né? Chato. Tem gente que é chata para falar a mesma coisa o tempo todo. Importunando a pessoa com o mesmo fato. Então o que Pedro quer dizer é isso. Deixe de importunar. Deixe de ser teimosa, rixosa. Ficar falando a mesma coisa. Apontando, indicando, chamando, convocando. Não. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Eu não me lembro qual herói da fé, mas ele dizia algo mais ou menos assim. Se possível, pregue. Quando sempre, viva. Se tiver tempo em igreja, abra a boca. Se lhe der oportunidade, fale. Mas fora disso, viva o Evangelho. Porque aí não tem como. Viva. Tem uma conduta, um procedimento. Que esse procedimento é a Bíblia que eles vão estar lendo. Versículo 2. Testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, que vos torna belas e admiráveis, não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro, ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja no vosso ser interior, que não se desvanece, toda beleza
que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus. O que ele está falando? Seu marido pode ter se encantado por você na mais tenra idade, 16, 15, 20 anos, você estava no fulgor da beleza, no fulgor da formosura. Seu marido te viu e ficou maluco, ficou admirado. Eu quero essa mulher, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher, eu quero. Ele ficou. Mas ele está falando, não vai ser isso que vai prender ele. Porque a beleza, como ele usou o exemplo aqui, a metáfora, ela desvanece como uma rosa. A rosa nasce bela, ela atinge o seu auge, ela se abre e fica exuberante. Mas vai passando o tempo, o que essa rosa vai fazendo? Ela vai murchando, até o tempo de cair. Cai o cabelo, cai os dentes, cai a pele, cai tudo. Cai tudo. E se o cabra se apaixonar só pela carne que cai, quando cai, o que ele faz? Carioca é bom que manda logo mete o pé. Então quando a carne cai, o cara mete o pé. Mas se a mulher tiver um espírito, amado, cordato, amável, sensível, espiritual, irmão, esse cara, ele fica com essa mulher até a morte, de fato. Ele fica com ela. Porque ele simplesmente não foi atraído só pela beleza, mas sim pelo interior dessa mulher, pela conduta dessa mulher. Como está escrito aqui, ó, testemunho da vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Ela respeita esse homem. Irmãos ou irmãs, o homem funciona com a ética da honra. Quando o homem é afrontado, irmão, ou quando o homem ele é desrespeitado, ativa um modo guerra dentro dele, que ele não abre mão. Então o homem funciona na ética da guerra, que é da honra. Então quando essa mulher ela é honesta e respeita esse homem ele olha para essa mulher de maneira diferente. Por exemplo, as mulheres antigas, uma situação que acontecia um pouquinho, vou pegar da década de 80 e 90, de coisas que eu vi e tomava por conhecimento no meu seio familiar. Os camaradas recebiam o dinheiro, o ordenadozinho. Antes de ir para cá, os caras já iam passando nas barracas. Aí, ó, arriando. De repente, isso já aconteceu na família de você. Na minha acontecia, né? Já sabe, né? Ó. Quando chegava em casa e a dona via que o camarada chegou para lá de Bagdá, marrom, exalando o mel da cana, ela esperava o cara adormecer. Quando ele adormecia, o que elas faziam? Revista da polícia. Aí achava a carteira, não achava? O que elas faziam com a carteira? O que você acha? Hã? Aqui, ó. Honesta e respeitosa. Mas só que o cara já gastou tanto na rua que ele olhava, ué, cadê o dinheiro daqui, mulher? Mas tava aí na tua carteira, ué. Ah, não tava aí? Não, mas tinha mais. Ela tava aí, ué. Aí depois o cara tava manso, só eu tirei, porque se deixasse, você ia gastar tudo com cachaça, bebida na barraca. Algumas coisas para as crianças, não sei o quê. Mas ela agiu de quê? Desonestidade. Ó. E desrespeitou aquele cara. Então o homem funciona com isso. A beleza não está fora, a beleza tem que estar dentro. Se a beleza não estiver dentro, esse homem, ele vai deixar. Ele vai abandonar. E a mulher que tem um procedimento constrangedor de fé, não, irmão, não tem como, a fé constrange. Por mais duro que a pessoa seja, mas ela vai ver, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Eu fiz, eu aconteci, eu falei, eu magoei, eu feri. E eu fiz isso de maneira consciente, de maneira proposital, de maneira que eu queria de fato que ela chorasse. Eu tirei a culpa de mim, coloquei nela e ela me perdoou. E ela me amou. E ela cuidou de mim. E ela me chamou para perto. E ela me deu aquilo que eu não merecia. E aquilo vai se repetindo. E aquele cara, ele vai se constrangendo. Só se o orgulho dele for muito alto para aquele cara não se quebrantar. Mas é impossível a pessoa não ver um testemunho de uma mulher reta, honesta, dócil, amável, que vê o cara fazendo toda sorte de lambança, desgraça, ferindo, magoando, mentindo, manipulando, fazendo tudo. E ela está ali. Não é possível. Uma hora esse cara ele cai em si, tem que cair.
Olha aí. Pastor, nesse caso aí, as mulheres, no caso, estavam erradas, que nem, tô pegando assim, que eu lembrei, se eu falando, já passou por isso. Meu pai, se deixasse, ele gastasse tudo, não comprava nada para dentro de casa. Minha mãe pegava e comprava as coisas para dentro de casa, senão nós ficávamos sem comida, sem coisa. Torrava tudo, não torrava? Torrava. Nesse caso, a minha mãe agia errado. Em parte, sim. Pegar antes e comprar. Em parte, sim. Em parte, sim. Aí assim, aí vem o argumento. Não, mas já falei uma vez, duas, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque sempre havia. E lembra do que eu falei no início? Não é o que fala, é como fala. Não é o que fala. Porque de repente o que fala está falando certo. Mas como que está se falando? Gritando, debatendo, querendo ser o detentor ou a detentora da verdade, querendo impor essa verdade, mas não dialogando na maturidade, no campo das ideias, do convencimento saudável. Essa é a questão. Está entendendo? Aí ele diz assim: porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara. Aí ele dá uma referência, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, ou seja, submissão da parte de Sara. E dela suas filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Ou seja, ele está falando, mulheres, façam o que é correto, seria um tipo de ressentimento. Mas se ele não fizer, não interessa, faça você a sua. Não é o outro, não é sobre o outro, é sobre você. Então você faça o que é correto, sem qualquer espécie de ressentimento. Sem ressentimento algum. Então a submissão, o que é submissão? O termo grego ali é um termo militar, que é uma submissão que recebe uma voz de comando e faz de maneira irracional e simplesmente obedece sem pensar, porque o soldado ele está no pelotão de frente. Se o comandante falar vai, ele vai tomar bala, mas ele vai. Ele recebe aquela ordem e ele se submete de maneira inconsciente, porque ele foi adestrado para aquilo. Agora, a submissão que a Bíblia diz é uma submissão que ela entende o contexto de autoridade e ela coopera voluntariamente, não é inconsciente. Ela coopera voluntariamente, ela voluntariamente se submete àquele homem. Ela coopera para que aquele ambiente do lar se mova da melhor maneira possível. E a conduta dessa mulher cristã, como é que ela é? De poucas palavras e muitas ações. De poucas palavras, muitas ações. Porque o homem ele funciona com essa ética da honra e da honestidade. Então, viver a vida, amados irmãos, conjugal, é necessário viver sem ressentimento. Sabe por quê? Porque na vida conjugal, o que acontece muitas das vezes? Se acerta, se conversa, se entra num acordo. Mas no primeiro desafio ou contenda, geralmente sabe o que acontece? A gente ressuscita defunto de lá do passado. A gente traz agora. Qual é o nome disso? Ressentimento. Não, você não sei o que, papai, não sei o que, aquilo. Não perdoou. Não tratou aquele negócio. O que está trazendo agora esse negócio? Então não foi tratado, não foi perdoado, aquilo estava ali guardado, escondido e camuflado. Não estava sarado. Estava inflamado, aquilo ali não era aquela inflamaçãozinha que já está fraquinha, que o antibiótico já deu uma tratadinha, a casquinha já está ficando legal, você acha que está curadinho? Mas a primeira tapada, tira a casca, já sangue e dói. Então, ficar sem ressentimento é essencial para a vida conjugal. Não ficar trazendo coisas antigas para o presente. Olha o que Efésios 5:22 diz. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Não é por causa dele, é por causa do Senhor que você serve. Não é porque se você for por causa dele, ele não é convertido, ele não tem o Espírito de Deus, ele não faz coisas, Levi, que desagrada a Deus, você vai fazer não porque for por causa dele, tu mata. Por causa dele, tu arranca a cabeça fora. É brava, né? Então, se for por causa do homem ou da mulher, você não vai fazer. Mas por causa do Senhor, amados,
devemos se colocar como Cristo. Como Cristo. Eu peguei alguns textos aqui que são interessantes para isso. Primeiro, beleza interna versus beleza externa. Externa e interna. Interna e externa. Pedro ele aponta para isso porque é natural da mulher se preocupar com a aparência, sim ou não? Quando a mulher ela não se preocupa mais com a aparência externa, porque o interior dela já está moído. Que aquela mulher já está morta por dentro. E ela começa a ficar morta por fora. Mas o grande problema daquela que não tem Cristo, o que ela passa a se fazer? Ela cuida mais de fora, mas o interior dela não está tratado. Aí Pedro está falando, não, vocês se converteram. Não é que vocês não vão se cuidar, vocês devem se cuidar. O corpo é templo. Mas não atente simplesmente para a beleza exterior, mas para a beleza interior. E a beleza interior vai ser o reflexo da exterior, de maneira que o seu marido vai ver e ele fala, a minha mulher é maravilhosa, espetacular, por dentro e por fora. Pode ter igual, melhor não tem. Eu mandei dessa para a nega essa semana. Mandei essa frase para ela. Falei, pode ter mulher igual você, melhor tem não, compadre, que a nega é boa demais, é braba. Braba. Por quê? Porque tem uma beleza interior que me cativa, irmãos, que me envolve, que me prende e que faz que eu busque fazer o melhor, agradar essa mulher. Porque ela não se preocupa tão simplesmente com a beleza externa, mas com a interna. Essas devem ficar equilibradas. A beleza exterior e a interior. Paulo escreveu assim, 1 Timóteo 2,9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia, discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. 1 Timóteo 3,11, ele está escrevendo para líderes, e ele aborda as mulheres. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Por quê? Porque esse comportamento eu chamo de santidade contagiante. É uma santidade que ela vai tomando o ambiente e ela acaba tocando nos outros, sem que o outro queira, mas ela vai tocar. E a santidade ela vai tocar no outro. Olha que texto tremendo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. 1 Coríntios 7, 14. Isso aqui não é para salvação, tá? Entenda isso. Mas é uma santidade que acaba tirando os carrapichos do outro. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Ou seja, a conduta de um interfere na do outro, positivamente e negativamente. Não é isso? Porque se um está discutindo, Fernando, o outro discutir também, como é que fica? Aquele ditado, né? Dois bicudos não? Dá ruim. Não dá. Está entendendo? Fica difícil. Tito 2, 4 e 5. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos e serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Isso aqui, essa abordagem aqui é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque tem uma fala que ecoa, que diz assim, ó, filho é para sempre, marido não. Já ouviu isso aí? Filho é para sempre, marido não. Baseado em quê? Porque o filho saiu de você? Mas biblicamente não. Se casou, uma carne só. Então casamento é para sempre. E quando seu filho voa e ele se casa, ele está unido a uma outra carne. Então o amor primário, ele deve ser dedicado a quem? Ao marido. E o marido, à esposa. É dessa maneira que funciona. Para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Desonrada. Falando.
Pastor, eu estava pensando aqui, essa parte assim, que a mulher, ela, pelo procedimento, ela santifica o marido, certo? Sim. Aí, um exemplo, ela quer andar certo com as contas, ela quer dar um bom testemunho de família, ela quer, e isso pode contagiar o marido a querer viver dessa forma junto com ela. É dessa forma que... Isso. Aquela postura dela, aquela conduta dela, de andar com retidão, transparência, honestidade, coerência. Aquele camarada ali, ele vai começando a ver aquilo que ele outrora não via, e ele vai começar a se mover, a se movimentar para esse tipo de vida. Vai se constrangendo. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo aqui. Minha esposa e eu. Você bebia, filha, quando me conheceu? Você começou a beber por causa de quê? Aí ele falava assim, eu não vou te levar em certo lugar porque você não bebe. Eu falei, então eu vou começar a beber também. Aí Pois quando é. ele parou, eu falei também. Estão entendendo? A conduta de um influencia. Começou a mudar também através dela. Ele falou que ela se batizou na igreja lá em São Paulo. Aí ele viu mudança dela. Tipo assim, muito diferente. Tipo assim, ele viu que... No comportamento dela, no dia a dia. Aí ele falou que não tinha como ele ver na vida que ele estava. Ele foi, passou a seguir ela também e se batizou também. Aí. Ele estava batizado lá. Agora, amados, e sejamos sinceros conosco. Isso, o nome disso é um processo. Alguns mais longos, outros mais. Vai depender da perseverança de cada um. Ok? É um processo. Podemos avançar? Versículo 7. Agora Pedro ele se volta para os homens. Exatamente da mesma maneira, ou seja, como Cristo, como orientei agora as mulheres, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Aqui que pega para o homem. Porque na conduta da mulher, você viu o apóstolo Pedro aqui atribuindo algum conceito espiritual? Alguma aplicação espiritual? Não, ele não aponta nenhum fundamento espiritual. Ou uma consequência negativa espiritual. Ele não aponta nada. Mas para o homem ele aponta. Ele diz para que o homem viva a vida cotidiana do lar com sabedoria e proporcionando à mulher a honra como vaso, estrutura mais frágil. E aqui a abordagem mais frágil é fisicamente mesmo, tá? Fisicamente. Agora, por que ele diz com sabedoria? Por que vocês acham? Para evitar briga. Oi? Para evitar briga no contexto. Lembra que eu falei que o homem funciona na cultura da honra? E o homem geralmente é assim, é ferro, fogo, homem de poucas palavras. Quando fala, porque geralmente o homem não quer falar. E isso mata, não mata? É verdade ou não? E a mulher tá lá falando, e o bonito ali. E quando ficar quieto não dá certo. Aí mete aqui a cara. Fala alguma coisa! Já falou? Tá bom? Tá. Não vai sair não, né? Mas isso mata a mulher. Isso é desgraça. E o homem é danado para fazer esse negócio. Mano. Irmão, eu estou falando de coisa aqui que é natural e comum da família. Isso acontece, não é com uma nem duas, não. É com quase todas as famílias. E o homem, ele deve entender que ele deve viver a vida conjugal do lar com sabedoria. Porque ele que é o guia, é ele que orienta, é ele que organiza, é ele que sustenta, é ele que tem que ser a base. E a mulher, sabe o que a Bíblia diz? Ela edifica, o homem é a base e a mulher constrói. Então esse homem deve ser sábio, amado. Então maltratar a mulher dessa maneira, a mulher está falando e o cara não está dando ouvido, a mulher está querendo entrar num assunto e o cara não entende, eles estão querendo entrar num acordo, mas não conseguem, eles discutem. É necessário sabedoria relacional. E Pedro está falando, não, vocês não vão viver de acordo se não tiver uma vida sábia. E isso parte do homem.
E a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da... Para o homem viver uma vida cotidiana saudável, é necessário ele primeiro temer a Deus, amado. Que ele tem que entender que ele vai ter que dar conta dessa mulher. Ele vai ter que dar conta dessa família. Então, para ele começar a ter sabedoria, ele primeiro tem que ter que temer a Deus. Que haverá um juízo e ele terá que prestar contas dessa mulher. E não ficar... ferindo essa mulher. Porque ela é a parte mais frágil. Como corredeira do dom da graça. E se eu não fizer, pastor? As suas orações não serão ouvidas. Não serão. Vai falar, vai pedir, vai clamar, vai berrar. Vai ser como os profetas de Baal. Vai se retalhar com cabo de telha e pedra. Deus não vai ouvir. Deus não vai atender. Um relacionamento vivo com Deus depende do relacionamento com os outros. Um relacionamento vivo com Deus depende de um relacionamento com os outros. Então, o homem que serve ao Senhor, ele deve viver a vida cotidiana com sabedoria e honra. E honra. Para que quando ele colocar os joelhos no chão, o céu possa se abrir. Agora, se o lar, se o diálogo, se a convivência está ruída, as orações dele também vão ser interrompidas. Não vai chegar diante do trono da graça de maneira adequada. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento saudável com os outros, para que o nosso relacionamento com Ele seja direto, sem interrupções. Lembra de Jesus falando no Sermão do Monte? O que ele falou lá? Lembra? Mateus capítulo 5? Não. Se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que faz? Deixa a tua oferta no altar e volta lá. E reconcilia-te depressa com teu irmão. Aí depois tu vem e apresenta a tua oferta. Então, um relacionamento vivo, saudável, com Deus, depende do relacionamento com os outros. Caim e Abel, lembra? Os dois foram levar a oferta. Mas um levou tendo Deus como prioridade, e o outro, quando se lembrou de Deus, levou. Quando viu que Deus atendeu a dele, não a dele, se irou. Aí Deus fala, por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, tu serás aceito. Se não fizer, o mal estás à porta. E cabe a ti dominá-lo. Ele não domina. O que ele faz? Ele mata o irmão. O relacionamento dele está fragmentado com o irmão, consequentemente, com Deus não foi atendido. A oferta não subiu. Deus não atendeu. Deus não operou. Deus ainda deu graça que falou com ele, mas Deus não atendeu. Então é necessário o homem entender que a relação dele com a esposa deve ser uma relação sacrificial. O exemplo de Cristo. Lembra? Nosso modelo? Cristo. Cristo. Pega o exemplo do Antigo Testamento, o profeta Oséias. O que acontece com ele? O que Deus manda fazer com ele? Hã? Casar com prostituta. E o que acontece com a história? Aí ela sai, o que ela faz? Volta de novo para lá. Aí Deus fala para ele, volta lá e pega ela de novo, leva para casa. Aí ele leva para casa, dá banho, não sei o que, fica. Agora volta de novo. O que Deus fez isso com ele? Para falar, é assim que eu sou com o meu povo. Eu amo, eu cuido, eu protejo, eu alimento, sabe o que o povo vai? Volta de novo a prostituir-se com outros deuses. Então, Oséias, se sacrifica por essa mulher. Ame essa mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Olha José, vamos pegar aqui José, marido de Maria. Abra sua Bíblia rapidamente aí. Mateus capítulo 1. Lê na sua aí, ô Márcio, na sua versão, que é só King James, né? Lê por favor aí, ajuda a gente aí na King James. Lê o 18 e 19. Isso aí, Mateus 1, 18 e 19. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Olha, então, qual o cenário aqui, amados? Carnalmente falando, qual o cenário? Oi? Traição. Aí ele descobriu? Aí chega alguém e fala, não, ela está grávida, de um espírito. Espírito. Ela está. E ele só creu porque o anjo foi lá e mostrou para ele. Senão ele ia... Mas ele era um homem tão digno, tão honrado, tão temente a Deus, que a Bíblia disse no versículo 19, lê de novo. Não? José, seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo expor a desonra pública. Expor Maria à desonra pública. Envergonhar, humilhar. Vai ser apedrejado. E por que ele fez isso? Ele protegeu ela. Ela morreria. Ficaria desamparada economicamente. Mas ele passou por cima dos seus orgulhos, vaidades, e ele protegeu ela, porque ele era justo, ele era temente a Deus. Ele não quis expor a mulher a uma humilhação. Invariavelmente há homens que fazem isso, humilham as mulheres, expõem a vergonha pública, coloca nas redes sociais, fala para todo mundo. Irmão, não é o comportamento de um homem bíblico. Um homem que é homem, ele protege a sua mulher, ele guarda, ele deixa ela guarnecida. Ele queria deixar em secreto, mas ele não fez isso, para que ninguém soubesse. Por quê? Porque ele era um homem justo. Aí os filhos de José crescem nesse ambiente, desse homem aí, trabalhador, justo, temente a Deus, honesto, que sacrifica pela sua própria esposa, como Cristo fez com a igreja. Vou pegar aqui mais 3 textos aqui sobre essa postura que o homem deve ter. É um texto conhecido, Efésios capítulo 5, versículo 25 e diante. E depois eu vou ir para Colossenses 3,19. Mas preste atenção, amado, no texto. Olha que tremendo. Na profundidade, na clareza, na aplicação do texto. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Então o que ele está falando? O homem não cuida de si? Ele não faz a barba direitinho? Ele não toma um café, não almoça, não janta, não quer dormir, não quer ficar forte, bonito, pomposo. Ele fala, ninguém denigre ou prejudica o seu próprio corpo. Antes dele cuida e alimenta. Assim Cristo, que zela e cuida pela igreja. Faça o mesmo. Cuide da sua mulher. E aqui é uma função até sacerdotal. Purifica e lapida e lava ela por meio da palavra. Da palavra. Seja um sacerdote para ela. Porque você terá a responsabilidade de apresentar ela como igreja pura, santa, sem mancha, nem ruga e mácula. Cristo que é assim. Exige assim. Colossenses 3,19. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não trate com grosseria. Grosseria. Palavras rudes, ferinas, agressivas, palavras que machucam. Não deve estar em nós, amor. Vamos dar continuidade no versículo 8 de Pedro. Vamos voltar para Pedro. É aqui no versículo 8 e versículo 9, mais precisamente, Pedro ele dá um conselho que ele serve tanto para o homem como para a mulher. Versículo 8. Olha isso aqui, isso aqui é uma chave. É um tesouro para ter um ambiente harmonioso, saudável. 1 Pedro 3, 8 e 9. Concluindo, ele está falando, eu vou terminar esse assunto de família. Concluindo,
tendo todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sendo misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que foste convocado, a fim de que também recebestes bênção como herança. Então aqui, uns fundamentos maravilhosos, e o principal é, amado, quando ele diz o mesmo modo de pensar, não é que ele está falando, vocês vão ter o mesmo cérebro, é impossível isso. O que ele quer dizer é, tenham um acordo entre vocês. Tenham um acordo em vocês. A maioria das discussões ocorre por falta de quê? Acordo. Pastor, só uma coisa que eu estou aqui analisando aqui. Quando o casal ele é cristão, né? Tem caso que um é, o outro não é, mas quando é, após um desentendimento, como está escrito aí, o mesmo pensamento, após um ou outro enxergar o seu erro, o certo não seria sentar com a Bíblia e todos os dois observar o erro tanto de um quanto de outro? Seria muito mais saudável, até muito mais maduro, né? Muito mais O maduro. mesmo pensamento do temor também que está falando sobre o temor. Está entendendo? Mas isso é o mais difícil de acontecer, né? É o mais difícil. E olha aqui o detalhe que ele diz aqui assim, olha só, ó. Demonstrar compaixão, ou seja, sentir a dor do outro. Amor fraternal, ou seja, amor praticado em atos, condutas, não é fala. Amor fraternal é atos. O que eu posso fazer para agradar minha esposa? O que está desagradando ela que eu posso fazer para agradá-la? Eu vou fazer, vou demonstrar um amor fraternal, praticado. Ela quer que eu esteja mais presente em casa? Vou ficar mais presente em casa. Ela quer que eu faça essa obrinha aqui? Eu não gosto de obra, sangue de Jesus tem poder. Mas para agradar essa mulher eu vou fazer. Ele vai. Ela quer sair um pouquinho? Para agradar, ele vai e sai. Ela quer que o cara vá e faz, por amor. Isso é um amor fraternal. É um amor que se move em ações, não em fala, mas em conduta. Esse é o amor fraternal. Aí ele diz, sendo misericordiosos, humildes. Porque se não tiver humildade, não faz, amado. O orgulho reina. A discussão impera. Aí ele diz assim, ó, e não retribuindo mal com mal, nem tampouco ofensa com ofensa. Não é assim na discussão? Você fez isso, aquilo também, deixou de fazer, aconteceu, pintou caneca, ofensa com ofensa. Ele fala, não vai dar. Tem que ter conversa, diálogo. E o que o profeta Amós diz? Andarão dois juntos se estiver? Tem que ter um acordo, irmão. Se não tiver acordo, fica impossível caminhar junto. Tem que ter. E ele dá continuidade, versículo 10 e 11. Portanto, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e os seus lábios da falsidade, afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. O processo. Persevere nesse processo de um bom tratamento, de um bom relacionamento, de submissão mútua, de obediência a Deus, temor a Deus, cuidado com as palavras ferinas, sabedoria para conversar de maneira madura, sábia, que vai tratar todas as demandas e resolver os assuntos. Para que esse lar seja um lar o quê? Que glorifique a Deus, saudável, maduro. Porque submissão é a marca do cristão. Um cristão insubmisso é um cristão deficiente, ou talvez não seja um cristão. Mas a marca do cristão é o quê? A submissão. E Pedro ele vai apontar para isso já na sua marca, no final da sua carta. Versículo 12, olha aí. Por que motivo a gente deve viver dessa maneira? Aí Pedro vai apontar. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zeloso do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, ou seja, fazendo o que é correto, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes,
reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós, ou seja, a razão da sua fé. Então ele está falando, você deve submissão porque os olhos do Senhor estão sobre você. E os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Ou seja, a mulher está sendo justa, está sendo honesta, está respeitando esse marido, reverenciando o marido, e o marido não está retribuindo da mesma maneira. O que Deus está falando? Deixa quieto, Deus está vendo. Essas ameaças entram em que sentido? Ameaças do marido, ameaças da sociedade, que ele está abordando esse assunto, social e familiar. Ou seja, não fique alarmado aqui, cadê? Não atemorizeis, portanto, por causa das ameaças. E nem os alarmeis. Porque tem ameaça que deixa a pessoa, né? Que ele fala, não tema. Porque Deus está vendo isso daí. Deus está deixando passar ileso isso daí. Então isso fala do que? Da nossa consciência da presença de Deus em nosso ambiente. Tem casal, né, que tem essa questão que o senhor falou, que lembra do passado, aí tá aquela rixa quase de um término. Vou falar para todo mundo que um dia você me bateu, mas perdoou. Tipo isso. Entendeu? Uma coisa que o casal fala também, vou sair de casa! Não fala isso não. Vou pra casa da minha mãe! Não faz esse negócio não. Isso é uma desgraça. É uma ameaça. Né? É uma ameaça. Você, porque um dia que falar, vai! Aí você, aí você não falou que vai, ué? Não, eu tava brincando. Que o dia que falar vai e for, meu amigo, vai ficar chorando igual o cachorro. Né? Então, não é necessário essas ameaças. Não é saudável essas ameaças. Não deve existir no nosso meio. E o cristão deve entender que Deus ele está nesse cenário, ele está observando, ele está ali. Por exemplo, você pega José na casa de Potifar. A mulher de Potifar quer deitar com José. A Bíblia diz que José é bonito, formoso, belo. E ela quer deitar com ele, não tem ninguém ali. Ela foi lá quando não tinha ninguém. E José fala, como faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Senhor? O que ele tinha? Consciência. Falou, Deus está aqui. Deus está observando isso aqui. Se eu fizer o certo, Deus está observando. Mas se eu fizer o mal, Ele está vendo. E Ele vai me punir. Mas Pedro falou, ainda que vocês façam mal, eu sou flagrado. Foi para isso que vocês foram chamados. Foi para isso que vocês foram chamados. Então, uma submissão total a Cristo. E eu já entro na minha conclusão aqui. E diga, por favor, me acompanhe, amado. Só me dando aqui um apoio, como o profeta Eliseu. Então, que nós tenhamos, amado, em nossa consciência, a submissão total a Cristo. A submissão total e absoluta a Cristo, ainda que nós venhamos a sofrer agravos ou aspas para prejuízo. Porque o desejo de Deus é que nós venhamos a viver essa vida dessa maneira. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Palavras do Senhor. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira. Se tivessem um coração disposto para obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então Deus está falando, olha só, quando vocês se submeterem a mim e obedecerem a minha palavra, os meus mandamentos de todo o vosso coração, iria bem com vocês e com toda a descendência de vocês. A obediência à palavra de Deus é benefício para a gente, não é para Deus. Deus não precisa, nós precisamos. Então, a obediência ao Senhor só traz benefício para a gente. Jesus Cristo disse em Lucas 6,46, por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Ele está falando, você me chama de Senhor, mas não me obedece. Então eu não sou Senhor de vocês. Aí ele fala em outro texto de João 14,15, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Naquele dia, conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí sim eu vou conhecer que eu estou em vocês. Quando? Quando vocês guardarem os meus mandamentos. Guardar aqui é obedecer. Ele está falando da renúncia do nosso eu. Do nosso próprio eu. E eu termino na leitura do texto de Pedro, do 16 até o final. Contudo, fazei
Fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra vosso bom procedimento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois Cristo também foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou os espíritos em prisões, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo que agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos e autoridades e poderes. O que ele quer traduzir aqui é: se vocês fizerem isso com humildade, respeito, tendo uma boa consciência, uma mudança de mente, isso vai demonstrar de fato que vocês nasceram de novo. Porque Deus teve paciência do povo antediluviano enquanto a arca estava sendo construída. E ele pregou para esse povo até que a arca foi construída. Depois que ela foi, ele falou: quem está dentro dela vai ser salvo, quem está fora não vai ser. E Noé entrou e ele fala, a saber, 8 pessoas. Noé é quem? Noé é quem? A sua família. Então o que Pedro está querendo dizer? Pregue para o mundo, mas o seu principal alvo deve ser a sua família. Se o mundo não quiser aceitar a sua mensagem, que a sua família aceite, porque o dilúvio, ele não vai deixar de vir, ele virá. Aí ele fala, e aquilo lá foi só um exemplo do que hoje vocês estão fazendo, que é o batismo, que não é simplesmente o deitar na piscina e tirar as impurezas da pele e da carne, não, mas é um batismo de consciência, uma mudança de mentalidade. Talvez aqui esse texto aqui que vocês vão falar, que eu acho de difícil interpretação, e eu tive muita dificuldade com ele no início da fé, é esse texto aqui, ó. Cadê? 19. No qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Esse texto aqui. Tinha muita dificuldade de interpretar esse texto aqui. Mas é a minha interpretação, não sei se é a sua. Esses espíritos em prisões aqui é o povo antediluviano que estava preso no pecado. Porque na hermenêutica e exegese do texto, ele cita. Então ele está falando, vocês estão pensando que Noé está preso na arca, mas na verdade vocês estão presos no pecado. O dilúvio vai vir e vai levar vocês. E quem vocês acham que está preso no Evangelho, eles estão livres e salvos. Ele foi lá e pregou para essas pessoas, mas aceitaram? Não aceitaram. O juízo veio sobre eles. Então, amados, ele está falando aqui de uma renúncia total do nosso eu. A mudança de mente é a renúncia do nosso próprio eu. Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Mateus 10:37. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou qualquer que tomar a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Lucas 14:25. E uma grande multidão atrás dele, voltando-se, disse, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está falando de renúncia. Crucifique o seu eu, principalmente dentro da sua casa, para que você possa ter uma vida familiar mais saudável, cristã, bíblica, que glorifique a Deus. Amém, amados? Oi? Estou falando aí, essa semana um amigo lá do trabalho, ele passou uma experiência que a esposa
ele realmente reconheceu e falou que ela trabalha fora também. Aí ele reconheceu que ela tinha que ganhar o dinheiro que ela recebe fora e mais o dinheiro de tudo que ela faz dentro de casa. Que ela fazia ali, o pouco que ele fez, ele percebeu o valor que a esposa dele tinha. Né? Isso aí, ele falou, ele estava falando com a gente lá. Ele falou, poxa, o que ela faz dentro de casa, eu pensava assim, não tinha noção, eu sabia. Não tinha noção, mas eu fazendo o que ela faz, eu vi que ela merecia muito mais do que ela ia merecer. Então, a mulher tá, ele estava explicando a gente lá, ele passou uma experiência com a esposa dele lá. O amor desse homem está mais lapidado, está mais sensível. Esse homem viu o valor da sua própria esposa e falou, não, minha esposa merece demais. Merece demais. Tem um velhinho que ele vai lá todo dia na barbearia MV, o nome dele é Paulo, mas a gente chama ele de Boró. 77 anos, vai fazer 78. Casado há mais de 50 anos. E a esposa dele está com muita dificuldade na saúde, ele também. E ele falou, fico muito triste porque minha esposa não merecia o final da vida dessa maneira. Ela é uma mulher espetacular, fenomenal. A minha mulher é minha rainha. Ele faz esse tipo de declaração assim lá dela comigo. Eu fico assim admirado. Ele fala, a minha mulher é minha rainha. Ela não merecia esse fim de vida. Com muita enfermidade, dificuldade. Ela quer ver nosso neto que mora em Brasília. Eu não tenho condições de pagar um avião para levá-la lá. Fomos umas 2 vezes, mas nosso neto já está com 8 anos e eu ainda não tive mais oportunidade de ir. E por que ele declara isso? Porque ele enxerga o valor que a esposa dele tem. Ele vê o valor que ela tem. Como esse homem viu, Levi. Então, que nós, homens, que temos essa ética da honra, mas somos forjados para a guerra, que possamos entender que a nossa casa não é um campo de batalha, mas é um campo de descanso, de amor, de serenidade, de empatia, de misericórdia, de compaixão, de relação, de conversa, de diálogo, de acordo, para que o amor de Deus venha reinar nesse ambiente, para a glória dele. Amém, amados? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar. A glória do Senhor. Irmão Jefferson, por favor, mano. Fazer essa oração, por gentileza. Amém. Oremos, igreja. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Por esta palavra, Senhor, que não foi carne nem sangue, mas foi o Senhor que se manifestou aqui em nosso meio. E a verdade é, Senhor, submissão é uma palavra muito bonita, Senhor. Na teoria, mas na prática, Senhor, muitas das vezes não é fácil, Senhor. E para a gente viver uma vida de submissão a Ti, verdadeiramente, como foi falado aqui, tem que haver renúncia na nossa vida. E a verdade é também que precisamos olhar para dentro de nós e ver que temos que renunciar a muitas das coisas, Senhor. Mas eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor fala com nós de várias formas, Senhor. O Senhor manifesta o teu amor de várias formas e essa foi mais uma. E te glorificamos por essa palavra, por este momento de estarmos aqui em comunhão com nossos irmãos também. Te glorificamos pelo dia de hoje, pela noite. Mas, Senhor, que toda essa palavra que foi ministrada aqui hoje, que verdadeiramente eu, acima de todas as coisas, e convido a cada um dos meus irmãos a nós botarmos ela em prática. Mas que para botarmos em prática, temos que renunciar a nós mesmos. Porque muitas das vezes, Senhor, viemos aqui para dentro da tua casa, cheio de nós mesmos. E quando estamos cheios de nós, Senhor, a palavra não entra, a mente, os pensamentos estão lá fora, Senhor. Ah, Deus, nos perdoe, Senhor. Como eu tenho costume de dizer, é uma verdade. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, parte dele. Muito lhe é dado, muito também é cobrado. O Senhor hoje, mais uma vez, nos deu uma pérola, nos deu algo precioso e que nós venhamos botar ela na tábua do nosso coração e que nós venhamos viver ela, principalmente eu, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer, mas acima de tudo, pelo que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Amém.
Amados, quero expressar aqui a minha gratidão aos irmãos que vieram na reunião de oração. Fiquei muito feliz de ver bastante irmãos aqui orando, mais de 20 irmãos aqui. Então eu saio aqui com meu coração explodindo de alegria, que Deus assim nos abençoe e que nós possamos perseverar em oração juntos, como povo de Deus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, com toda a família de Deus, com todo marido, com toda esposa, com todo filho. Se você é um desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Deus sangue. Se o Senhor é por nós, Quem será por e operando o nosso Deus, Quem impedirá? Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma noite maravilhosa. Bom descanso a todos. Deus abençoe.